Vou passar agora à Maria da Luz Rosa, enfermeira desde 89, pela Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa, doutoranda em enfermagem na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Concluiu o mestrado em Comunicação em Saúde em 2008 pela Universidade Aberta em Lisboa e concluiu o curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde infantil e pediátrica em 97 pela Escola Superior de Enfermagem Maria Fernanda Rezende. É enfermeira, gestora no agrupamento de Centros de Saúde Almada Seixal desde 2006, sendo responsável pela equipa de enfermagem em 2 unidades funcionais. Integra o Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco desde 2007 e a equipa da Prevenção da Violência em Adultos desde 2016. Integrou a equipa de intervenção precoce na infância de 2011 a 2013 e integrou a linha de investigação Emoções em Saúde, vinculada à Unidade de Investigação da ESEL, no eixo de investigação Promoção da Saúde e Educação Emocional, de outubro de 2016 a fevereiro de 2021. Participou no projeto de âmbito europeu do Improving Justice in Child Contact, Children Affected by Domestic Violence, como representante na área da saúde de 2018 a 2021. É membro da Rede Portuguesa da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano, representante da Watson Caring Institute, desde abril de 2022. Integra o projeto de investigação Emoções em Saúde e Praxis de Enfermagem, vinculado ao Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa, desde junho de 2022. É autora de um artigo em revista científica, um póster em conferência e várias comunicações em congressos. Estimada Maria de Luz Rosa, vai-nos apresentar a intervenção de enfermagem de saúde infantil com famílias maltratantes, o processo emocional vivido pelos enfermeiros, dou-lhe a palavra. Tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, que muito vamos gostar de ouvir, e muito obrigada por a sua presença e comunicação. Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir, com o som. Boa tarde a todos. Agora sim. Gostaria de cumprimentar a comissão organizadora e científica deste evento e a professora doutora Emília Coutinho, moderadora desta mesa, e também os membros da mesa do segundo painel, Investigação, Conferir Evidência à Subjetividade da Experiência Humana. Eu sou doutoranda em enfermagem na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e venho aqui apresentar o trabalho que desenvolvi no âmbito do doutoramento em enfermagem, intitulado Intervenção de Enfermagem de Saúde Infantil com Famílias Maltratantes, o processo emocional vivido pelos enfermeiros. Portanto, esta tese foi orientada pela professora doutora Paula Diogo e pela professora doutora Luísa Barros. Relativamente aqui ao enquadramento teórico, cuidar a enfermagem pediátrica encontra-se sustentado em vários referenciais teóricos que orientam a prática clínica. Assim, no paradigma da enfermagem da transformação, a pessoa é valorizada, assim como as suas experiências e vivências em interação com o mundo que as rodeia. Segundo Collier, no paradigma do cuidado humano e holístico, cuidar também envolve múltiplas dimensões, salientando aqui a dimensão emocional. Também no paradigma, na teoria, no paradigma do cuidado humano, cuidar também é aqui salientado. Na teoria de médio alcance de Swanson, os processos de cuidar enquanto intervenções de enfermagem vêm salientar aqui 4 características, 4 conceitos extremamente importantes: enfermagem, pessoa, saúde e ambiente. A autora defende que o processo de cuidar, portanto, está assente na relação com o outro, que é nutrida de afeto e promove o desenvolvimento do enfermeiro e da pessoa cuidada, em que é importante estar com e estar emocionalmente presente e partilhar os sentimentos.
Na teoria do cuidado humano do Watson, portanto, defende que devemos estar autenticamente presentes, do ser cuidado e do ser que cuida. Esta concepção holística, portanto, esta concepção está assente numa perspectiva holística, na qual a pessoa é considerada no seu todo, e quando a dimensão emocional está alterada, portanto, afeta aqui o equilíbrio do todo. Portanto, também Smith desenvolveu o conceito do trabalho emocional em enfermagem pediátrica, defendendo que existem intervenções de enfermagem, como, por exemplo, dar suporte e tranquilidade, delicadeza e amabilidade, simpatia, utilizar o humor, animar, portanto, aliviar o sofrimento, ter paciência, conhecer a pessoa e ajudar a resolver os seus problemas. Portanto, também dão resposta às intervenções emocionais dos clientes, e estes sustentam a dimensão emocional dos cuidados de enfermagem. Foram desenvolvidos vários estudos que pretenderam difundir o conceito do trabalho emocional em enfermagem. Gostaria de salientar aqui o estudo de James, em 1993, que considera o trabalho emocional em enfermagem, implica que, portanto, haja aqui a gestão de sentimentos negativos, de forma que estes se transformem numa experiência não perturbadora e com resultados positivos para as pessoas, que, no fundo, aliviem o sofrimento. Também McQueen salienta aqui, em 2000, que o trabalho emocional em enfermagem refere-se à competência dos enfermeiros para estabelecer relações terapêuticas, irem ao encontro das necessidades emocionais dos clientes, e promove também aqui um sentimento de segurança nos clientes. Também gostaria de destacar aqui Badalamenti, que defende que a gestão das emoções é uma essência do trabalho emocional em enfermagem e é uma competência da enfermagem. Também Diogo, em várias publicações que tem feito, acrescenta que a enfermagem pediátrica, o trabalho emocional integra ações e interações decorrentes do processo de cuidados de dimensão afetiva ou emocional, que visam transformar de forma positiva as vivências emocionais das pessoas que necessitam de cuidados e dos próprios enfermeiros, com intencionalidade terapêutica. Atualmente, a filosofia dos cuidados de enfermagem pediátricos está assente nos cuidados centrados na família e nos cuidados não traumáticos. Os cuidados centrados na família reconhecem a família como foco central na vida da criança, neste caso, perspectivam o mesmo também em contexto de famílias singulares e apoiam os membros da família no seu papel de cuidadores. Aqui a finalidade consiste em promover o desenvolvimento de competências parentais, o empoderamento e também decorrente das mudanças positivas que perspectivam mudanças positivas no comportamento dos cuidadores ou dos pais. Portanto, neste sentido, os enfermeiros devem apoiar os pais no desempenho do seu papel de cuidadores e na tomada de decisão, e valorizar também as competências que já existem e ir ao encontro das necessidades da criança e da família. Os cuidados não traumáticos também são importantes em pediatria, porque visam diminuir ou eliminar o desconforto físico e psicológico vivenciado pela criança no âmbito dos procedimentos dolorosos, como, por exemplo, a vacinação, prestados nos cuidados de saúde. Cuidar da criança maltratada e dos pais maltratantes está associado a uma emocionalidade intensa e perturbadora, implica também uma multiplicidade de desafios, porque os enfermeiros têm que gerir sentimentos ambivalentes no sentido de proteger a criança e apoiar as famílias. Vários estudos têm salientado que, por vezes, a falta de formação dos enfermeiros, a falta de apoio, por vezes, dificulta a interação com os pais. Também vários estudos têm evidenciado a importância da gestão emocional para evitar que emoções negativas tenham implicação ao nível da qualidade dos cuidados. Saliento aqui Badalamenti, que defende que a gestão das emoções, como já referi, é uma essência do trabalho emocional em enfermagem e é uma competência dos enfermeiros. Relativamente à competência emocional, também é um conjunto de conhecimentos, capacidades e habilidades e atitudes necessárias para compreender, expressar e regular de forma apropriada os fenómenos emocionais. Smith considera que a competência emocional pode ser aprendida através da formação, mas também através do treino. Diogo salienta que a competência emocional contribui para fomentar e para criar ambientes afetivos e acolhedores para a criança e para a família,
permitindo a gestão das emoções do cliente pediátrico e do enfermeiro através de capacidades pessoais, de forma a lidar melhor com situações de cuidados. Chegamos aqui à questão de investigação, como é que os enfermeiros de saúde infantil gerem a sua emocionalidade nos encontros com os pais maltratantes. Relativamente aos objetivos deste estudo, o primeiro consiste em caracterizar o acompanhamento dos pais que maltratam os filhos pelos enfermeiros dos cuidados de saúde primários. O segundo consiste em analisar como é que experienciam emocionalmente, analisar o que é que os enfermeiros experienciam emocionalmente nos encontros com os pais maltratantes e compreender o processo de gestão emocional dos enfermeiros na interação com os pais maltratantes. Relativamente à metodologia, portanto, quanto ao tipo de estudo, trata-se de um estudo situado no paradigma naturalista, interpretativo, ancorado no método de Ground Theory, de abordagem predominantemente indutiva. Quanto aos instrumentos de colheita de dados, realizámos a observação de 14 consultas, a realização de 3 entrevistas semi-estruturadas e 2 focus-group com 10 enfermeiros. Quanto aos participantes, os participantes são enfermeiros, maioritariamente do género feminino, especialistas com experiência profissional entre 12 e 29 anos, idades compreendidas entre 34 e 55 anos e uma experiência no acompanhamento de crianças vítimas de maus tratos, na consulta de saúde infantil. Quanto às ferramentas analíticas, utilizámos aqui a codificação aberta, axial e seletiva, com base no paradigma do processo e com recurso ao software informático NVivo 12. Relativamente às considerações éticas, solicitámos e obtivemos a autorização da Comissão de Ética Institucional para a realização do estudo. Foi solicitada também a autorização ao diretor do agrupamento de centros de saúde. Foi feita a solicitação também do consentimento livre e esclarecido por escrito aos pais para a observação da consulta de enfermagem. Foi solicitado o consentimento livre e esclarecido aos enfermeiros para a realização das entrevistas e do focus grupo. Foi garantido o anonimato e a confidencialidade dos dados em todas as etapas do processo de investigação e foi garantido o respeito dos direitos dos participantes em todas as etapas do processo de investigação, ou seja, poderiam desistir deste processo em qualquer das suas etapas. Relativamente ao contexto, para compreendermos as ações e as interações dos enfermeiros nos encontros com os pais maltratantes, foi importante conhecermos o contexto onde os mesmos ocorreram. E neste sentido tivemos em conta o espaço físico e a dimensão humana e relacional que estiveram, portanto, nas interações, que tiveram impacto nas interações dos enfermeiros com a criança e com os pais. Quanto aos achados, emergiram 5 categorias major: o impacto emocional nos primeiros encontros com a criança maltratada, pais maltratantes. A segunda categoria é portanto, a situação emocional limite que compromete a relação terapêutica, a relação de proximidade com fins terapêuticos, os desafios emocionais promotores da aprendizagem experiencial e também o desenvolvimento de estratégias de gestão emocional para cuidar. Estas categorias emergiram do raciocínio indutivo em conformidade com o paradigma do processo, que tem subjacente 3 características: as condições, as ações e as interações e as consequências ou resultados. Relativamente à primeira categoria major, emergiram 2 categorias: a experiência emocional na interação com a criança e a experiência emocional na interação com os pais. Relativamente à primeira categoria, emergiram várias subcategorias, nomeadamente o desejo de proteger, transmitir segurança, a linguagem meiga e calma, o uso de diminutivos, a expressão de afeto, o brincar, o mobilizar o desenho, mostrar disponibilidade, a utilização do método de trabalho por enfermeiro de família e os cuidados não traumáticos. Relativamente à experiência emocional na interação com os pais, emergiram também várias subcategorias, nomeadamente o transtorno, que é referido por uma enfermeira, por vários enfermeiros, a ambivalência emocional, já referida também, a dificuldade em lidar com a situação, o mal-estar, a compaixão, a insegurança, o medo, a disponibilidade e a empatia.
Quanto à segunda categoria major, situação limite, situação emocional limite compromete a relação terapêutica, emergiram aqui duas categorias, a resposta emocional incontrolável e o distanciamento relacional. Quanto às subcategorias que emergiram da primeira categoria, saliento aqui, os achados referem a pedir ajuda a colegas, a articulação com outros profissionais, a articulação interna com o núcleo de apoio a crianças e jovens em risco, a articulação externa com o hospital de referência e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Relativamente às subcategorias do distanciamento relacional, os achados referem o pedir ajuda a outros profissionais, optar pelo silêncio, o distanciamento por um curto período e o apoio psicológico. Na terceira categoria major, a relação de proximidade com fins terapêuticos, emergiram duas categorias, a relação terapêutica e a proximidade na relação com os pais. Portanto, as subcategorias que emergiram da primeira categoria, relação terapêutica, os achados referem aqui a construção da relação alicerçada na confiança, a assertividade, o apoio aos pais, a empatia, a escuta ativa, a disponibilidade, a presença autêntica, a congruência, a honestidade, ir ao encontro das necessidades de cuidados identificadas, tanto da criança como dos pais, e o acompanhamento de proximidade. Relativamente às subcategorias que emergiram da proximidade na relação com a criança e com os pais, salientamos aqui a relação de confiança com a criança e com os pais, a rede de suporte com a família alargada, a identificação de elementos de referência na família, o promover o desenvolvimento da criança, o envolvimento dos pais nos cuidados à criança e a parentalidade. Relativamente à quarta categoria major, desafios emocionais promotores da aprendizagem experiencial, os achados fizeram emergir aqui duas categorias, o desafio emocional gratificante e o desafio emocional perturbador. Relativamente ao primeiro, emergiram aqui várias categorias, nomeadamente conhecer a criança e os seus hábitos de vida, prevenir futuras situações de maus tratos, proteger a criança, conhecer a história de vida dos pais, realizar visitas domiciliárias, aumentar a frequência das consultas, promover as competências parentais e estar disponível. Relativamente às subcategorias que emergiram do desafio emocional perturbador, os achados salientam aqui o distanciamento emocional, a impotência perante as situações, a marcação de consultas de enfermagem de saúde infantil sem sucesso. Quanto à última categoria major, que se refere ao desenvolvimento de estratégias de gestão emocional para cuidar, os achados fizeram emergir aqui duas categorias, o apoio de outros e os recursos de caráter individual. Relativamente ao apoio de outros, emergiram aqui várias subcategorias, nomeadamente o partilhar o que se sente com colegas, em equipa, com elementos de referência e com pessoas significativas. Mas também os achados referem aqui a discussão de casos na equipa, o apoio psicológico e atividades de relaxamento em grupo. Relativamente às categorias que emergiram dos recursos de caráter individual, os achados salientam aqui a autorregulação das emoções, a reflexão, o distanciamento e a formação sobre gestão de emoções, e também aqui a atividade física. Aqui, relativamente portanto, aqui, a este slide, verificamos que cada uma das categorias major constituem subprocessos que estão interligados e que formam um macroprocesso chamado, intitulado Processo Emocional Adaptativo e Resiliente dos Enfermeiros por via da aprendizagem experiencial na consulta de saúde infantil. Assim, os enfermeiros sofrem um impacto emocional nos primeiros encontros com a criança maltratada e com os pais maltratantes, e que, apesar da interação ser com a criança e com os pais em simultâneo, estas duas categorias, portanto, têm características diferentes que já referimos. O impacto emocional pode conduzir a uma situação emocional limite, que se traduz por um distanciamento emocional e por uma resposta emocional incontrolável, dependendo das ações e das interações desenvolvidas pelos enfermeiros na interação com os pais.
Porém, a maioria dos enfermeiros resolve uma relação de proximidade com fios terapêuticos e que se traduz na relação terapêutica e numa relação de proximidade com a criança e com os pais. Mas os desafios emocionais são realmente bastante enriquecedores. Os desafios emocionais com que os enfermeiros se confrontam nos encontros com os pais maltratantes podem ser gratificantes ou perturbadores, mas ambos são potenciadores da aprendizagem experiencial. Os enfermeiros, os participantes, desenvolvem estratégias de gestão emocional no contínuo das ações e interações com os pais maltratantes, na consulta de saúde infantil, por via da aprendizagem experiencial, para conseguirem lidar com situações futuras que envolvem uma grande emocionalidade. Consideramos que o processo realmente é adaptativo porque os enfermeiros mobilizam recursos internos e recursos externos e desenvolvem novos recursos para lidar com a experiência de cuidar da criança e dos pais maltratantes. O processo é resiliente porque, apesar de tudo, os enfermeiros nunca perdem o foco. Apesar de vivenciarem e de viverem, portanto, experienciarem e situações que envolvem uma emocionalidade intensa e perturbadora, não perdem o foco dos cuidados, que consiste na proteção da criança e no apoio aos pais. Por isso, consideramos que este processo é realmente adaptativo e resiliente. Os enfermeiros, desta forma, conseguem lidar melhor com situações futuras por via da aprendizagem experiencial. Relativamente às conclusões e implicações, o conhecimento do processo emocional adaptativo e resiliente dos enfermeiros por via da aprendizagem experiencial na consulta de saúde infantil tem implicações para a prática, para a formação e para a investigação. Relativamente à prática, quais são as implicações? Realmente os achados deste estudo evidenciam a prática dos enfermeiros perante um evento significativo que envolve uma emocionalidade intensa e perturbadora, mas também salientam aqui a abordagem centrada na família com foco no bem-estar, na proteção e segurança da criança, mas também no apoio aos pais. Estes achados também, este estudo destaca a importância da gestão das emoções, que é uma competência da enfermagem, mas também destaca as estratégias utilizadas pelos enfermeiros, que são mobilizadas pelos enfermeiros, que permitem lidar melhor com situações e experiências emocionais futuras e também perturbadoras. E, por outro lado, saliento aqui também a importância do reconhecimento do trabalho emocional e do apoio dos enfermeiros gestores no desenvolvimento de estratégias de gestão emocional que podem passar tão simples quanto isto pela discussão de casos numa reunião de equipa, por exemplo. Relativamente às implicações para a formação, aqui os achados deste estudo salientam que a competência emocional pode ser desenvolvida através da sua integração nos currículos dos cursos de enfermagem, a mobilização de recursos de caráter individual e no contexto da prática clínica, mas também deve ser iniciada desde a formação na licenciatura, com a integração dos conteúdos de dimensão emocional e do trabalho emocional em enfermagem, com um aprofundamento nos cursos de especialização. Relativamente às implicações para a investigação, os achados deste estudo remetem para outros fenómenos pouco estudados, nomeadamente quais as intervenções dos enfermeiros com impacto ao nível da gestão emocional dos pais maltratantes, mas também quais as intervenções dos enfermeiros que contribuem para diminuir o impacto emocional dos maus tratos nas crianças e nos jovens. Trago aqui as referências bibliográficas e agradeço, obrigada por me terem ouvido. Estimada Maria da Luz, foi um gosto ouvi-la, muitos parabéns, parabéns por Obrigada. ter cumprido escrupulosamente também com o tempo, que nos deixa aqui um espacinho para refletir e para responder a questões que são muito, muito interessantes, mas antes de passarmos às questões, tal como fiz também uma pequenina apreciação a cada uma das outras apreciações, dizer, enquanto enfermeira gestora, não é? Está aqui, como estudou, como levou este estudo para a importância da gestão, não é? No contribuir para o desenvolvimento de estratégias de gestão emocional. E também dar os parabéns pelo trabalho que realizou, pela oportunidade que nos deu de assistir a este percurso que desenvolveu. Foi um gosto. Eu sinto um grande privilégio por poder ter ouvido trabalhos de excelente qualidade. Dizer que este painel teve
teve estas 4 palestras, em que considerando que estamos num painel de investigação, conferir evidência à subjetividade da experiência humana, dizer o quê? Dizer que se foram apresentados uma scoping review, uma fenomenologia, dois estudos em que foi utilizada a teoria fundamentada, e, portanto, o enorme trabalho, mas também compreendermos a importância, como todas referiram, das metodologias qualitativas e do paradigma interpretativo, neste desocultar dos fenómenos e, concretamente, ao nível das emoções, ao nível da espiritualidade, etc. Então, eu ia agora abrir um espaço de debate. Temos, não temos muito, temos 10 minutos, mas eu tenho aqui questões que foram colocadas no bate-papo. Eu creio que já não vai dar para responder a questões que eu também tinha aqui colocado, que me suscitaram, da apresentação que cada um realizou, mas dizer que relativamente às questões que foram colocadas, tenho aqui, por exemplo, para a Soraya, houve cumprimentaram, boa tarde professora Soraya, ouvi com muita atenção a sua exposição e os meus parabéns. Pergunto de que forma as nossas emoções podem ou não influenciar as emoções da outra pessoa, neste caso da pessoa com necessidade de ser cuidada. E pergunta, sentiu essa influência na recolha de dados, na colheita de dados? Soraya. Está-me a ouvir, Soraya? Ok. Eu gostaria não sei se compreendeu esta questão, a influência, as emoções, a influência das emoções também, ao nível quem colocou esta questão foi JM, JM, ok. Portanto, as emoções, como é que a forma como as nossas emoções podem ou não influenciar as emoções da outra pessoa, neste caso a pessoa com necessidade de ser cuidada, e se sentiu influência dessas emoções na recolha dos dados. Então, isso realmente foi um fator mais importante da minha relação de trabalho. Estão me entendendo? Dando estabilidade, né? Foi em ato do cuidado das observações. Foi durante o cuidado executado, né? Em ato, é que isso foi percebido, e a partir deste momento é que nós fomos verificando como se davam essa influência ao longo do processo de cuidar. E aí a gente percebeu, assim, isso é muito perceptível, que tem uma grande influência. Só um minutinho aqui. Tá ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Existe uma grande influência das emoções de si que interfere na relação com o outro, principalmente negativamente ou positivamente. Então, é preciso estar bem para cuidar do outro. É preciso estar disponível para cuidar do outro. É preciso sentir o olhar
frente ao cuidado de uma forma mais objetiva e sensível ao mesmo tempo. Então, sofre realmente essas influências. A influência do ambiente, a influência do cuidado, a influência do próprio cuidado que é executado. Deixamos mesmo... Consegue me ouvir? Não, deixámos de ouvir, temos mesmo períodos em que, não sei se nos consegue ouvir, Soraya, tivemos mesmo períodos em que deixámos de ouvir por completo. Então, a influência do ambiente, a influência da pessoa, da relação entre pessoa a pessoa, a influência nessa relação de cuidado, sim. As emoções, elas perpassam por todos esses momentos, em si e no outro. Então, importante entender o seu momento de cuidado, como você vai Peço desculpa, se aproximar Soraya, dessa estamos pessoa. mesmo com dificuldade em ouvi-la. Porque Eu começa a... pedia-lhe um favor, era se pudesse, eu tinha aqui mais perguntas, mas tinha aqui uma pergunta também para si. Eu peço imensa desculpa, nós não estamos a conseguir ouvi-la, está continuamente Sem problema. com interrupções. Se pudesse colocar no bate-papo o seu comentário e já agora também o comentário, uma outra pergunta muito interessante que lhe fizeram, que é como aplicou os instrumentos de estudo que referiu na sua apresentação? Porque a pessoa em causa diz que não conhece os instrumentos e gostaria que explicasse a forma como os utilizou. Se pudesse colocar esta resposta no bate-papo, eu agradecia-lhe imenso e peço-lhe imensa desculpa é que estamos a ouvir com muita dificuldade e de uma forma entrecortada. Está bem? Obrigada. Obrigada, Soraya, e peço desculpa por este formato. Tinha aqui perguntas para a professora Ana Inês. Parabéns pela excelente apresentação. Pedia-lhe que nos falasse na importância da gestão das emoções dos enfermeiros e como esta se reflete na prestação de cuidados. Ainda, enquanto docente, qual é a receptividade das instituições relativamente ao trabalho emocional quando tem alunos em ensino clínico? E ainda uma última, era que gostaria de perguntar sobre recomendações para as equipas de enfermagem, se podem ser de ajuda na expressão de emoções e o papel do líder neste balanço emocional da equipa, que era uma pergunta que eu também tinha aqui para colocar à Maria da Luz. Ana Inês, se pudesse responder, eu agradeço. Eu penso que neste domínio do trabalho emocional podemos olhar de uma perspectiva muito abrangente em que todas têm que estar articuladas. Por um lado, as organizações de cuidados, as instituições de cuidados, e até, sob o ponto de vista hierárquico, eu nem diria tanto só a nível da chefia. Tem que haver um comprometimento comum, até por uma estrutura mais elevada, na definição de tempo e de estratégias para os enfermeiros terem tempo para a discussão de casos, terem tempo para ter técnicas, metodologias ativas de técnica de roleplay, simulação clínica, outro tipo de técnicas que possam ajudar os enfermeiros não só a expressar emoções, mas também a treinar algumas dificuldades que tenham e que possam vir a adquirir aquela determinada competência ou conhecimento. Que não seja apenas formações CRIs mais aberto, em que se despendem muitas vezes tempo individual. Acho que as organizações podem definir uma estratégia comum de olhar para cada enfermeiro de uma forma individual e disponibilizar tempo para essas discussões de casos, para essas estratégias em equipa, team building, para coaching,
que são estratégias muito importantes e que ajudam a unir a equipa. E aí o líder também vai ter um papel determinante, o chefe. Mas, já estamos a falar de políticas, não ok, estaremos a falar de políticas. ok, sim. Estaremos a falar de políticas, não é? Sim, mas Por que não políticas? pode ser, mas depois estas instituições, os estudantes de enfermagem que vão realizar ensino clínico nessas instituições, ao contactarem com essa realidade, também vão perceber e olhar para essa importância, se bem que a escola aqui também tem um papel muito importante na reflexão, no estímulo à reflexão, em torná-los estudantes reflexivos, no que diz respeito a desenvolver na escola esse tipo de atividades de discussão de situações clínicas vividas em estágio, de desenvolver jornal de aprendizagem, diários reflexivos, para tendo em conta essa experiência e situações que viveram por vezes em ensino clínico e que foram situações limite e que, sob o ponto de vista emocional, lhes causou impacto. Por exemplo, eu penso que as instituições de ensino estão abertas e receptivas a esse tipo de atividade. A importância da assistência... Não é? Abertas e receptivas e têm responsabilidade, uma responsabilidade grande. Ana Inês, eu gostaria imenso de lhe dar conta, mas eu sei que estamos na hora, mas eu ia só colocar uma questãozinha, porque penso que a Jacqueline e a Maria da Luz também, mas de todas as que me chegaram, vou escolher uma, era para, perdão, está bem, Ana Inês? No final ficamos aqui a falar. E fui eu que lhe coloquei as perguntas todas, não é? Dizer o que é relativamente à Jacqueline, era se podia explicar melhor que tipo de escalas aplicou, porque há quem tenha necessidade de perceber. E aproveito já para colocar à Maria da Luz para ir pensando relativamente a estas competências, as novas as competências no seio da família, como ajudar a desenvolver estas competências no seio da família, está bem? Jacqueline e depois Maria da Vou Luz. ser bem curta, porque eu sei que a gente já está com o tempo bem apertado. Eu vou deixar o link da minha tese aqui no chat, que podem olhar lá as escalas que eu sugeri que podem ser utilizadas, porque acho que eu cito algumas 5, não utilizei elas para o desenvolvimento do trabalho, por ser uma teoria fundamentada. As escalas são propostas para a tradução prática, então são as contribuições da tese na qual contam as escalas. E, por fim, só para a gente finalizar em relação a como conferir um método científico para a experiência subjetiva, eu gostaria de falar que o mais importante é estarmos como ser preparados para realizar essa pesquisa. Então, o nosso preparo individual e a escolha de uma metodologia adequada é o que vai conferir, então, cientificidade a esses nossos trabalhos. Obrigada. Obrigada, Jacqueline.